É isso aí, queridos. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas. Mais uma semana começando. Estamos aqui ao vivo desde as 6 horas da manhã. Deus abençoe, graça e paz. Abraço, pastor Marcos Lacerda, a família, pastora Rose, Petra, Pietro. Deus os abençoe grandemente. Uma semana abençoada, pastor Luiz Martins, irmã Maria, Deus abençoe vocês grandemente, que Deus continue nos abençoando e derramando bênçãos sobre as nossas vidas. E você que está nos acompanhando desde as 6 horas da manhã, agora você também nos acompanha ao vivo, aqui também através das nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado. Vamos orar então, Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Em tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando, ó Pai. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Pai. E que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de inveja, de desânimo, de engano, de culpa, de raiva, de mágoa, de vício, de prostituição. E que verdadeiramente teu Espírito Santo, ó Deus, tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que eu faço neste dia, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nesta manhã eu quero trazer um tema bem interessante para nós. É sobre a transfiguração de Jesus, que revela a sua glória divina. O texto que nós vamos ler, o texto que nós vamos meditar nessa manhã é Mateus 17, do versículo 1 até o versículo 13. Mas eu quero ler só o versículo 1 e 2 do capítulo 17 de Mateus, que diz assim o texto. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A transfiguração de Jesus é registrada em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 13, como também em Marcos capítulo 9, versículo 2 ao 8, e em Lucas capítulo 9, do versículo 28 ao 36. A transfiguração de Jesus é um texto muito estudado do livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, porque ali Jesus revela a sua glória divina, e também por dois personagens que ali estão. Então, nesse evento que Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte, onde a sua aparência foi transformada, sua face brilha como o sol, suas roupas ficam resplandecentes, e Moisés e Elias aparecem conversando com ele. E uma voz do céu declara: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Então, é interessante demais esse texto, por causa de toda a narrativa. Então, eu quero trazer 3 pontos nessa manhã para nós refletirmos sobre a transfiguração de Jesus. Primeiro ponto foi a subida ao monte. Jesus, todas as noites, ele tinha um momento da congregação, olha só, de estar reunido com o povo, igual nós, né? Nós temos o nosso momento de estarmos como igreja, reunião, assembleia, falando, vivenciando a comunhão, e temos o nosso momento a sós. Jesus tinha aquele momento de comunhão com o povo, onde ele curava as pessoas,
expulsava demônios, onde ele ministrava acerca do reino dos céus, e tinha aquele momento que ele estava a sós com Deus, que é o que ele ensinou aos discípulos durante todo o tempo em que ele esteve com os discípulos. Você tem um momento que você está com o povo, mas tem que ter um momento também de estar sozinho com Deus. Aquele momento que você fala com Deus, abre o teu coração, você e Deus te responde. Então aqui nós temos a subida ao monte, Mateus capítulo 17, versículo 1. O texto diz assim exatamente: 6 dias depois, ou seja, depois de um certo tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, a um lugar reservado. Ali tem a transformação de Jesus, a transfiguração de Mateus 17, 2, que diz assim: e transfigurou-se diante dele. Ou seja, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, a verdadeira aparência de Jesus, que nós vamos ver lá no Apocalipse. Ok? E ali também nós temos a presença de Moisés e Elias. No versículo 3 do capítulo 17 diz: e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, explicando a transfiguração, ali a explicação, né? A transfiguração, nesse momento, revela a natureza divina de Jesus. O interessante é que ali em Lucas, no capítulo 9, Lucas 9, versículo 30 e 31, fala que Moisés e Elias apareceram para tratar e para falar sobre a partida de Jesus e o que iria acontecer em Jerusalém. Então apareceram esses dois varões ali. Então a aparência de Jesus, brilhante, representa o que? A sua glória celestial. Moisés e Elias simbolizam a continuidade da lei e dos profetas em Cristo, porque Jesus disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la, cumprir a lei e os profetas. A lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias, estavam ali com ele. Então é interessante que Jesus, ele é o caminho que nos leva a Deus. Agora o interessante que do capítulo 17, versículo 4 ao 5 ali, nós vamos tratar da voz do Pai Celestial, a voz de Deus. Então ali nós temos a reação de Pedro, Mateus 17, 4, que era a reação de qualquer homem naquele momento. E o texto diz assim, Mateus 17, 4, abre aspas. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Agora o que eu acho interessante nessa construção textual aqui é a frase que diz: é bom estarmos aqui. Sabe? É quando, imagina você na igreja e alguém pergunta: por que você está na igreja? E você responde: é bom estarmos aqui. Imagina você numa reunião, todos falando sobre Jesus, sobre o seu ministério terreno, sobre os milagres que ele realizou, sobre os momentos de libertação em que ele expulsou demônios da vida das pessoas, e alguém chega para você e pergunta: por que você está aqui? E ele diz: é bom estarmos aqui. Então, Pedro traz uma revelação que não é dele, mas foi Deus quem o revelou. Assim, certa vez, quando Jesus pergunta: que dizes que eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, Filho de Deus Altíssimo. E Deus falou: bem falaste, porque não foi este homem que revelaste nem o Senhor, mas foi o próprio Deus. Então aqui Pedro traz esse ponto que é interessante demais. É bom estarmos aqui. Aí no capítulo 17, versículo 5, tem a voz de Deus, do Pai.
O texto diz assim: enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa, ou seja, sua glória, os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Ouvir Jesus. Deus manda nós ouvirmos Jesus. Então é interessante porque Jesus diz assim: eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Deus fala: ouve o meu filho. E muitos estão ouvindo outras vozes, mas não estão ouvindo a voz de Jesus. Então, a voz do Pai aqui confirma a identidade de Jesus como o Filho amado de Deus. Destaca a necessidade de ouvir e obedecer a Jesus. Quando Jesus também diz assim: buscai nas Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Mas é ela mesma que testifica de mim. Então, o significado da transfiguração. E no versículo 6 do capítulo 17 de Mateus, tem aqui o temor dos discípulos. E o texto diz, abre aspas, ouvindo-a os discípulos, prostraram-se sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E esse medo aqui, podemos traduzir por temor e tremor. E Jesus entra em cena no versículo 7 para restaurar a calma. Nesse momento, no versículo 7 de Mateus 17, Jesus aproximou-se, tocou-lhes e disse: erguei-vos e não tenhais medo. Jesus é aquele que acalma o coração do homem, naquele momento de medo, de temor, naquele momento de angústia. Jesus é quem acalma o meu coração, é quem acalma o teu coração, em momentos inesperados. Isso aqui foi um momento inesperado. Imagina você, discípulo de Jesus, apóstolo, está ali e você vê Moisés e Elias na sua frente, vendo o seu Senhor, aquele que você segue como filho de Deus, e de repente o rosto dele brilha como o sol, sua roupa fica mais branca do que a neve. Imagina o coração daqueles homens, a mente deles, como é que não ficaram. E Jesus chega para eles e fala para eles não terem medo. Porque aquilo era normal. Para Jesus aquilo era normal, ele estava agora revelando quem ele era. A aparência do Filho do Deus Altíssimo, como ele é. O rosto dele é o sol, suas vestes. Não existe nenhuma cor branca semelhante à de Jesus, a não ser branca como a neve, que é a cor mais branca que tem. E a neve desce do céu, né? Então é algo interessante para nós pensarmos. E no versículo 8, ali, nós temos a confirmação da identidade de Jesus. Mateus 17, versículo 8, diz assim o texto: erguendo os olhos, não viram ninguém, senão unicamente Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Então a transfiguração fortaleceu a fé dos discípulos e confirmou a identidade única de Jesus como Filho de Deus. Então, se nós pegarmos toda a narrativa de Mateus 17, versículo 1 ao 13, nós vamos ver que toda essa narrativa, a transfiguração, fortaleceu a fé dos discípulos e confirmou a identidade única de Jesus como Filho de Deus. Então serve para nos ensinar, para termos certeza que Jesus é o Filho amado de Deus, o único Filho, aquele que se sacrificou por mim e por você. Então a transfiguração de Jesus é um evento celestial que revelou a sua glória divina de maneira deslumbrante
aqui na terra. Não apenas confirmou a sua identidade como Filho de Deus e o Messias prometido, mas também proporcionou uma visão do reino dos céus. Como verdadeiramente Jesus é. Foi mostrado aqui e foi mostrado no livro do Apocalipse. A verdadeira face de Jesus. Como é verdadeiramente o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Amém? Queridos, que Deus te abençoe. Te dê uma semana alegre, abençoada e próspera. Que os anjos do Senhor te guarde, guarde a tua entrada, guarde a tua saída. Que os teus projetos sejam abençoados por Deus e que você viva de maneira plena o Evangelho de Cristo Jesus, onde a alegria, a paz e a prosperidade é comum no meio daqueles que adoram a Deus, a Jesus, em espírito e em verdade. Deus abençoe, graça e paz. E para você que está conosco,